Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta Terra, para todo o universo, para todos os vivos dessa Terra, para todas as espécies de vida e para a vida humana. E em primeiro lugar, em tudo, bom dia ao Criador do céu e de tudo que há no céu, dos céus e tudo que há nos céus, do ar e dos ares, tudo que há no ar e nos ares, das águas e de tudo que há nas águas, do planeta Terra e de tudo que há no planeta Terra, e do ar e dos ares, do universo e de todas as espécies de vida e da vida humana, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, Deus, bom dia, nosso eterno Criador. Todos os dias, quando acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer ao eterno, único Criador. Quando nada existia, o nosso eterno Espírito imortal e santo e único já era existente, né? Pois ninguém nunca o criou, o Criador. O Criador sempre foi e sempre será o Criador. Jesus Cristo é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Desde antes do princípio da criação de tudo. Desde antes de todos os princípios, quando não existia os princípios, ele era o Criador de todos os princípios, né? Pois quando nada existia, o Espírito imortal e único que possui a imortalidade e único santo, 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 santo é o eterno Criador, único santo, já era existente, ninguém nunca o criou ele, né? Então, bom dia a esse Deus único, autor dos meus dias, autor das minhas horas, autor dos meus segundos, autor de todos os meus anos, autor da minha vida e autor de todas as espécies de vida e da vida humana, ou seja, criador de todas as espécies de vida e criador da vida humana. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Pai, por mais um amanhecer, né? Por mais um dia de vida, por mais um amanhecer, por mais um dia rumo ao trabalho, né? Gratidão, eterno Jesus, pela vida. Todos os dias começo o meu dia orando e agradecendo ao Eterno, ao único e suficiente Salvador, ao Deus único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, ou seja, ao Deus único que tem todo o poder e toda a autoridade de trazer existência a todas as vidas que não existe mais de volta, a vida ressuscitada com corpo de glória corruptível. Ao Deus que para ele todas as vidas que estão na sepultura, que não existe mais, de todos e de todas, são todas e todos existentes, pois até mesmo os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada uma estão todos contados. Todos contados. E de cada um e de cada uma que existe hoje, até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada um estão todos contados. E até o fio de cabelo da cabeça de cada um que está nascendo de hoje até a volta do eterno, até os fios de cabelo de cada um e de cada um estão todos contados também. Pois Deus, para Deus não há derrota. Deus é vida. Para Deus não há diferença entre luz e trevas, porque quando ele voltar, as trevas pararão de existir. As trevas não resistirão à luz. A luz destruirá todas as espécies de trevas. E não existirá mais trevas nem nos ares, nem nas águas e nem na terra. E não existirá mais nenhuma espécie de mal, nenhuma espécie de doença, nenhuma espécie de opressão, nenhuma espécie de medo, nenhuma espécie de pesadelos, nenhuma espécie de insônias, nenhuma espécie de pensamentos mal, porque o mal já não mais existirá. Nunca mais vai vir nenhuma espécie de mau pensamento na mente de nenhum ser vivo dessa terra, porque o mal já não mais existirá. Nunca mais virá nenhuma maldade no coração de nenhum ser vivo dessa terra, porque o mal já não mais existirá. Nunca mais existirá nenhuma espécie de pecado na carne humana, porque o mal já não mais existirá. Entendeu? Tudo nosso eterno Jesus fará novo em abrir e fechar de olhos, ou seja, de um único sopro das nuvens,
o Eterno vai trazer todas as bilhões, trilhões, quadrilhões de gerações que já existiram nessa terra, da primeira vida que ele fez com as próprias mãos dele, a todas as vidas que veio de lá para cá, de reproduções. O nosso Eterno trará todas as vidas de todos e de todas de volta das sepulturas, ressuscitados com o corpo de glória corruptível e com sopro dele lá das nuvens, né? Ele provando para tudo, provando para toda a humanidade, provando para Satanás e para os demônios que ele é o único Deus, alfa, ômega, derradeiro, fim, ressurreição e vida eterna. E ele não morre, ele é eterno e ele tem todo o poder sobre tudo. E tudo é dele e tudo é para ele, né? Tudo ele criou, né? E ele é a solução de tudo e de todos e de todas que não existe mais, e de todos e de todas que existe hoje, e de todos e de todas que estão existindo de hoje até a volta dele. Ele é o soberano sobre tudo e sobre todos, e para ele nada está perdido. Ele é a luz inacessível. Deus não, para Deus não existe morte, para Deus só existe vida, só existe vitória, porque todo poder e toda autoridade é dele, e é dele e é para ele, e vem dele e é dele e é para ele. E todos os dias, quando acordo pela manhã, eu agradeço a esse único e suficiente Deus pela vida, pelo ar que respiramos, que é dele, que vem dele, pelo sopro de vida que somos, que vem dele, que é dele, pela respiração de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo fôlego de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo sopro de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo espírito de vida que somos, que vem dele e que é dele, e que é tudo dele, tudo é para ele, né? Tudo é pro eterno. E todos os dias, quando acordo pela manhã, eu acordo agradecendo ao nosso Deus por mais um amanhecer, por mais um dia de vida. Gratidão, Jesus, por mais um amanhecer, por mais um dia de vida, por mais um dia rumo ao trabalho, pela vida, pela minha família, por todos os meus que estão acordados, por todos os meus que estão dormindo, que não são consumidos. É como se nunca tivesse existido nessa terra, mas para Deus todos e todas são existentes, pois até os fios de cabelo da cabeça de cada um estão todos contados, e quando o nosso Deus voltar das nuvens, de único sopro das nuvens, ele vai resolver todos os problemas de todos que não existem mais, porque ele vai trazer, com esse único sopro, ele vai trazer a existência de todos e de todas, e de todos que porventura ele encontrar com vida. Todos também serão transformados em corpo de glória incorruptível. Né? Ou seja, não seja de ser uma ressurreição. Por que fala que Jesus Cristo é o único Deus criador de todas as espécies de vida da vida humana? Porque ele é o único Deus capaz de trazer a existência de todas as vidas que não existem mais de volta, e de transformar as que porventura existiram quando ele voltar em corpo de glória corruptível. Por isso fala que nosso Jesus Cristo é o Deus único, criador de tudo. Ele é o único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. E não há outro Deus. Ele é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, imortal e único que possui a imortalidade. E o único que pode nos imortalizar, ou seja, o único que pode, e o único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Sem ele, não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. A vida nunca morre, pois a vida é o próprio Criador. O Criador é a vida. Entendeu? Jesus Cristo, ele é a vida. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quer dizer, sem o Eterno não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Entendeu? Nós somos limitados, né? Nós somos mortais. Quando morremos, paramos de existir. É como se nunca tivéssemos existido nessa terra. Não vamos para o céu e nem vamos para o inferno e nem ficaremos vagando. Paramos de existir, né? E nem os anjos usam mais os mortos e nem os demônios também usam mais os mortos, né? Os demônios e os anjos só usam os vivos. Quando a pessoa morre, acabou. Ela para de existir,
até a volta do Eterno. Somente o Eterno pode trazer existência de todos e de todas que não existe mais de volta à vida e ressuscitados com corpo de glória incorruptível. Todos os sonhos que as pessoas têm com pessoa que não existe mais são bruxos fazendo bruxarias. São pessoas más fazendo macumbas, né? São pessoas más fazendo macumbas. Quem está usando essas pessoas para fazerem macumbas? Satanás e seus demônios. Satanás e os demônios estão usando os vivos dessa terra para fazer o mal uns contra as outras. Né? Somente os vivos dessa terra praticam toda espécie de iniquidade, todo tipo de mal que vem na mente de todos os vivos dessa terra e no coração de todos os vivos dessa terra e na carne de todos os vivos dessa terra, são os vivos que praticam. São os vivos usados por Satanás e pelos demônios que praticam. A humanidade ama ser usada pelo diabo e pelos demônios. Os bruxos são todos usados por Satanás e pelos demônios. E todas as pessoas são usadas por anjos e por demônios. Todos os vivos dessa terra são usados por anjos e por demônios, né? Nós é que temos que definir quem está nos usando e nós é quem temos que pedir para Deus repreender todo o demônio das vossas mentes e expulsar. Repreender todos os demônios dos vossos corações e expulsar. Repreender todos os demônios da vossa carne e expulsar. Por quê? Porque todos nós temos bons e maus pensamentos. Os bons pensamentos são os anjos que colocam. E os maus pensamentos são os demônios que colocam. Então, tanto os anjos como os demônios têm acesso a todas as espécies de vida e a vida humana. Mas nós temos que se apegar com Deus para Deus repreender todo Satanás da mente humana e expulsar. Todo Satanás do coração humano expulsar. E todo Satanás da carne humana expulsar. Pois o diabo é a própria humanidade. Os demônios são a própria humanidade. Não propriamente que é a vida. Não é a vida que é os demônios. Mas os demônios usam as vidas para matar, roubar, destruir e fazer toda espécie de mal. Então, Deus nos dá o discernimento para sabermos que o diabo existe e que os demônios existem. Porque eles vêm na mente de todos os vivos dessa terra. Toda espécie de mau pensamento que vem na mente humana é Satanás e os demônios que colocam. Toda maldade que vem no coração de todos os vivos dessa terra é Satanás e os demônios que colocam. Todo pecado que vem na carne de todos os vivos dessa terra é Satanás e os demônios que colocam. Então Deus dá o discernimento da humanidade, pedir para o próprio Deus, que é o criador do diabo e dos demônios, repreender Satanás e os demônios da mente humana, repreender Satanás e os demônios do coração humano e repreender Satanás e os demônios da carne humana. E enquanto a humanidade estiver viva, os anjos e os demônios usará todos, porque na toda a mente vem bons e maus pensamentos. Então, enquanto Jesus não voltar, as pessoas terão bons e maus pensamentos na mente e no coração vem maldade. Porque a palavra de Deus fala assim, toda mente de todos os vivos dessa terra é mentiroso e mentirosa, ou seja, mente, toda mente mente. E todo o coração de todos os vivos dessa terra são mais enganosos do que todas as coisas. E toda a carne de todos os vivos dessa terra, sem exceção, é pecaminosa, ou seja, tem pecado. O único santo é Jesus. O único Deus que vai tirar todo o pecado do planeta Terra, somente Jesus. Quando ele voltar das nuvens, que ele trouxer todas as vidas que não existem mais de volta, de todos e de todas, ressuscitados com corpo de glória corruptível, com a mente que nunca mais vai vir um pensamento mau, porque o mal já não vai mais existir. Com um coração que nunca mais vai existir nenhuma espécie de maldade, porque o mal já não vai mais existir. Com a carne que nunca mais vai pecar. É impossível pecar, porque não vai existir mais pecado. Né? E quando o nosso eterno Criador, o Deus Criador da vida, esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como Pai tudo ele criou. Né? Mas ele criou também Satanás e os demônios, e ele sabia que iria ter uma rebelião nos céus. Então teve a rebelião nos céus e Deus expulsou Satanás e os demônios para os ares. E para a terra e para as águas. É por isso que existe essa desordem no planeta Terra, pelo tempo determinado pelo próprio Criador. Né?
porque Satanás e os demônios estão nos ares, está nas águas e está na terra. E está e o que Satanás faz? O que? Ele usa a humanidade para fazer bruxaria, para ficar nos muturos fazendo bruxaria contra os outros, para ficar nos ares fazendo mal contra os outros, né? Para ficar dos lados fazendo mal contra os outros, né? Usando as pessoas para fazer macumba, bruxaria, né? Quer dizer, quem está usando as pessoas? Os demônios. Né? Que Deus nos livre de todas as espécies de demônios, que Deus nos livre de toda espécie de mal, que Deus repreenda e expulsa todo espírito de mal da mente humana, do coração humano, da carne humana. E quando o nosso eterno Jesus Cristo esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como Pai todo ele criou, como o Pai, ele olhou dos céus para a terra, não viu um justo sequer, ele mesmo veio aqui nessa terra e fez filho da Virgem Maria para cumprir a incapacidade de todas as vidas que já existiram nessa terra, de todos e todas que não existem mais, e de todos e de todas que existem hoje, de todos e todas que estão existindo de hoje até a volta dele, pois para ele todas as vidas são existentes. Nenhuma vida morreu, nem o primeiro homem que ele fez com as próprias mãos dele não morreu, porque para ele é a própria vida. A vida nunca morre, porque a vida é o Criador. O Criador da vida é a vida. E ele tem a solução para todas as espécies de vida que não existe mais e para todas as vidas humanas que não existe mais. Pois para ele, até os fios de cabelo de cada uma vida que já existiu nessa terra, de todos e todas, estão todos contados. E ele conhece cada um e cada uma pelo nome. E o nosso Eterno conhece cada um e cada uma que existe hoje pelo nome. E o nosso Eterno conhece cada um e cada uma que está nascendo de hoje até a volta dele. Ele conhece cada um e cada uma pelo nome. E quando esse nosso Eterno Criador esteve aqui nessa terra, como filho da Virgem, nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração. Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as vossas vidas. E livra-nos também, Pai, de toda a maldade dos vivos dessa terra contra as vossas vidas. Repreenda se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual. Que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todo demônio da mente de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todos os demônios de todo o coração, de todos os vivos dessa terra. Que o nosso Criador repreenda e expulsa todos os demônios de toda a carne, de todos os vivos dessa terra. Porque do nosso eterno Criador é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Pois quando nada existia, nem o princípio existia, o Criador de todos os princípios já era existente. O Criador de tudo já era existente. O Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar, ou seja, o único autor da ressurreição eterna dos mortos e dos vivos, já era existente, pois ele é o Criador de tudo e sem ele nada existiria. A esse nosso eterno e grandioso e majestoso Deus único, a minha gratidão pela vida que é dele, que veio dele e que é dele. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pelo fôlego de vida que vem do Senhor e que é do Senhor, meu Pai. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pelo Espírito de vida que vem do Senhor e que é do Senhor, meu Pai eterno. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pela respiração de vida que somos, que é de Ti, que vem de Ti, nosso eterno Jesus Cristo. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, nosso eterno Jesus Cristo. Gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti, nosso eterno Jesus Cristo. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo Espírito de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, nosso eterno Jesus Cristo. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo sopro de vida que todas as espécies de vida e que a vida humana que vem de Ti, que é de Ti, nosso eterno Jesus Cristo. Desde antes do princípio de todos os princípios, quando nada existia, já o nosso eterno Jesus Cristo já era a vida. E sempre foi e sempre será, e já era o Criador de tudo e de todos. E ninguém nunca o criou.
pois ele sempre foi e sempre será o Criador. O Espírito imortal e santo e único que possui a imortalidade, e único Criador de tudo, e único autor da solução de tudo e de todos. De todas as pessoas que não existem mais, de todos e de todas, e de todas que existem, e de todas e todas que estão existindo até a volta dele. Ele é o único autor da solução de tudo e de todos. A esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus único, a minha gratidão pela vida. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Gratidão, nosso eterno, único e suficiente Salvador Jesus Cristo, pela vida. Sem o Senhor não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Pois sem o nosso Senhor não existia o céu e nada que há no céu. Nem os céus, nem nada que há nos céus. Nem o ar, nem os ares, nem nada que há no ar e nos ares. Nem as águas, nem nada que há nas águas. E nem a terra, nem nada que há na terra. Nem o universo, nem nada que há no universo. Sem o nosso eterno, nada existiria. Obrigado, meu Deus, pelos meus dias, que é teu, meu Pai eterno no céu, pelos meus anos, que é teu, meu Pai eterno no céu, pelas minhas horas, que é teu, meu Pai eterno no céu, pelos meus segundos, que é teu, meu Pai eterno no céu, pelos meus minutos, que é teu, meu Pai eterno no céu, pelos meus anos, que é teu, meu Pai eterno no céu. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Pai. Obrigado, nosso eterno, por mais um dia de vida, por mais um amanhecer, por mais um dia rumo ao trabalho. Gratidão, nosso eterno Criador, Jesus Cristo, pela vida e por tudo que o Senhor é, para todas as espécies de vida e para a vida humana. Obrigado, Jesus, pela vida.